Situada nas encostas de um estreito e sinuoso vale, delimitado por duas cadeias de montanhas na região das chamadas Minas Gerais, no interior do Brasil, a cidade histórica de Ouro Preto originou-se do processo de agregação de diversos arraiais de garimpo de ouro, ali estabelecidos no final do século XVII e início do século XVIII. Declarada Monumento Nacional em 1933 e tombada pelo IPHAN em 1938 por seu conjunto arquitetônico e urbanístico, foi declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial em 5 de setembro de 1980, sendo o primeiro bem cultural brasileiro inscrito na lista do Patrimônio Mundial. Ouro Preto inicialmente foi nomeada de Vila Rica por sua abundante quantidade de jazidas de ouro. Principal cidade do denominado Ciclo do Ouro, Ouro Preto, além de ter sido o berço de artistas responsáveis pelas mais significativas obras do barroco brasileiro, foi também o cenário do movimento pela independência do Brasil em relação a Portugal, chamada Inconfidência Mineira, cujo mártir Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se o patrono cívico do país. A partir de meados do século XVIII, em substituição às técnicas de pau a pique e adobe, as construções passaram a ser de pedra e cal, expressão da riqueza propiciada pela exploração do ouro e do trabalho escravo. Data dessa época o esplendor do admirado barroco mineiro, fruto, entre outros, da genialidade de seus principais artistas, o escultor e mestre de obras Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Taide. O período ficou marcado também pela atual Praça de Tiradentes, um grande espaço urbano no qual foram edificados dois dos maiores exemplares da arquitetura civil. De um lado, o Palácio dos Governadores, que abriga atualmente a Escola de Minas. Do outro, a Casa de Câmara e Cadeia, hoje Museu da Inconfidência. Acrescenta-se ao conjunto a Casa dos Contos, que recebeu esse nome por abrigar a administração e a contabilidade da capitania. A drástica redução da mineração, com a decorrente mudança das atividades econômicas para a criação de gado e o cultivo de café, determinou uma significativa regressão das atividades econômicas de Ouro Preto, perdendo assim o título de capital para a recém-inaugurada cidade de Belo Horizonte. O reconhecimento mundial da cidade deve-se principalmente ao fato de Ouro Preto constituir-se um sítio urbano completo e pouco alterado em relação à sua essência, que é de formação espontânea a partir de um sistema minerador seguido por uma marcada presença dos poderes religioso e governamental, e pelas fortes expressões artísticas que se destacam por sua relevância internacional. Seu traçado urbano colonial mantém-se intacto. Os exemplares das arquiteturas religiosa e civil mais expressivos, bem como as suas obras de arte, encontram-se preservadas. Igreja de São Francisco de Assis, considerada por especialistas a obra-prima de Aleijadinho e Ataíde, representa uma das expressões mais admiráveis do estilo mineiro no final do século XVIII. Com fachada que segue o traçado português das grandes igrejas matrizes, a construção é um marco religioso, social e artístico da cidade e do estado. Com projeto arquitetônico, risco da portada e elementos ornamentais como púlpitos, retábulo-mor, lavabo e teto da capela-mor do Aleijadinho e pintura de Ataíde. O forro da nave é totalmente coberto pela pintura de Ataíde e representa a Assunção de Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos franciscanos. A Igreja São Francisco de Assis possui uma tipologia que, para a época, foi o ápice da sofisticação. A iniciativa da construção da capela obteve-se em 1771, a licença para a edificação do templo,
e em 1765 iniciou-se a terraplanagem do terreno. O construtor da capela foi o mestre pedreiro Domingos Moreira de Oliveira, que seguiu à risca as técnicas e materiais empregados na construção. Segundo nossas leituras, sua estrutura era mista. O baldrame era de pedra argamassada, com areia, água e cal, e suas paredes de taipa de pilão, que nada mais é do que barro socado. Como de costume, para a época, iniciava-se a construção pela Capela Mor. Concluída a Capela Mor, os administradores da obra optaram por executar em seguida o frontispício executada pelo mestre Aleijadinho. As torres sofreram alteração em 1787 e no ano seguinte foram feitos os telhados. Assim, em 1794, conclui-se a obra por parte construtiva, mas a parte de douramento e pintura estava por fazer, ficando responsável Manuel da Costa Taide. A novidade da época para as construções fica por conta das torres em formato circular. Vista de perfil, a igreja mostra a disposição distinta de cada corpo do edifício. Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto, hoje Museu da Inconfidência. É uma edificação de grandes dimensões e caráter monumental. Nos ângulos do prédio estão estátuas que representam a justiça, a temperança, a caridade e a fortaleza. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineiras do período da mineração de ouro e diamantes no século XVIII, incluindo obras de Ataíde e Aleijadinho. O museu foi criado por meio da decisão de Getúlio Vargas em 1936 para resgatar os despojos dos heróis da Inconfidência Mineira na África, para onde tinham sido degradados. Foi construído no período em que as riquezas das minas começavam a se esgotar e os demandos do governador geravam críticas. O projeto original atendia às necessidades deste tipo de edifício, com salas de arsenal, campanário, para a convocação do povo, um cárcere, uma enfermaria, um oratório, uma cozinha, um açougue, além das salas administrativas. Construída na década de 1780, tem como estilo arquitetônico o barroco tardio. É composto por uma fachada simétrica de 2 pisos com elementos destacados em cantaria. A escadaria da frente possui um pórtico com colunas jônicas. Acima do conjunto corre uma balaustrada com estátuas decorativas nas extremidades. O prédio possui 2 pavimentos, um com um andar superior, o outro térreo, onde funcionava a cadeia pública. A espessura de suas paredes é de 1,5 m. Elementos estruturais em sua construção são pedra-sabão, madeira e fechamento com barro. Possui também um forro decorativo de madeira. Podemos observar toda a beleza e esplendor artístico em Ouro Preto. Pode-se dizer que seu centro histórico se mantém fiel à sua essência. Seus edifícios sofreram poucas alterações externamente, mas isso não quer dizer que não haja problemas. Seja pela falta de recursos ou limitações da fiscalização feita pelo IPHAN, Ouro Preto sofre de sérios problemas na manutenção de muitos de seus monumentos históricos. Temos como exemplo a Igreja do Carmo, fechada por risco de desabamento, e obras de Aleijadinho que se deterioraram ao tempo. Em relação à Igreja de São Francisco de Assis e à Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu da Inconfidência, a situação das duas edificações é melhor do que o resto centro histórico da cidade. Por se tratarem das principais edificações da cidade, as fiscalizações e cuidados são mais abrangentes sobre elas.